Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guerreira Cast. Como vocês já sabem, esse daqui é um espaço onde recebemos guerreiros e guerreiras. Pessoas que têm uma história de superação, de dificuldades, claro, mas de muita superação, de muita resiliência e vêm para cá para nos contar como superar e fazer de cada batalha uma nova experiência e uma infinita transformação. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que, desde que eu conheci, me tocou muito. A causa dela é muito nobre, muito urgente. E uma das pessoas que eu pensei quando comecei essa temporada foi exatamente para dar voz a ela. Porque vocês precisam conhecer a história. A linda história de Evelyn Assunção. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Fale aqui com as pessoas, dê logo o seu recado, antes de eu fazer uma apresentação mais formal de você. Desde já te agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento contigo e conversando um pouquinho sobre tudo que a gente vai falar hoje, né? Inclusão, esse tema que parece que é um tema da moda, mas não é só isso, né? São várias camadas e tem muito assunto para hoje. Obrigada. Ela já deu o spoiler exatamente sobre isso. Vamos falar sobre autismo. Tivemos algumas conversas antes e é sempre que até mesmo os profissionais de saúde fazem lá vem todo mundo falar de autismo agora e não é isso. Nós temos pessoas com capacidade, inclusive, extraordinárias, bem acima da média, mas com algumas particularidades, como todos nós temos as nossas particularidades. Mas precisam ser entendidas, precisamos ter empatia, não só pela criança, como pela família também. Vamos falar sobre autismo. Como ela recebeu o diagnóstico, como ela ficou impactada com isso e como ela resolveu, através da experiência dela, ajudar outras pessoas. Ela abriu a Incluir junto com Érica, sua sócia. Então, nós vamos falar sobre Benjamin, que ela hoje, eu sinto informá-la, mas ela é mãe de Benjamin. Hoje ela já é conhecida assim. Vamos falar do projeto dela, das experiências dela, tudo isso por aqui. Então, fica por aqui, porque eu garanto, vai valer a pena. Evelyn, o microfone é todo seu e vamos começar. Como foi para as pessoas já haver essa conexão, essa identificação? Sim. Como foi que você recebeu essa notícia? Tá. Já tem 5 anos desse diagnóstico, né? Quando o autismo bateu na minha porta, eu costumo dizer assim. O autismo bateu na minha porta. E aí, naquele momento, Ana, foi até uma coisa interessante, porque quando eu compartilho com as outras mães, muitas dizem assim, eu tive esse momento do luto, porque eu idealizei, né, o filho perfeito, e esse filho não foi dessa forma, a minha rotina é totalmente diferente, em terapias, em neuropediatria, etc. E eu me lembro que, no meu caso, eu vim ter alguma consequência disso depois. No primeiro momento, quando essa notícia veio para mim, eu não sabia o que era autismo, era algo muito distante do meu conhecimento. E quando veio essa notícia, então eu fui mergulhar naquilo, né? Então eu estudei, eu fui ler, até para eu poder discutir, né? Tem embasamento com os terapeutas para poder ver algumas questões de terapias e tirar as minhas dúvidas, de fato, ver se aquela terapia estava funcionando. Então, eu corri atrás de tudo, né? Então, o plano de saúde já negou, então já foi a primeira batalha, bota na justiça, e aí o plano autoriza através dessa liminar judicial, então Benjamin iniciou, então teve acompanhamento neuropediatra. Quando estava tudo organizado, né, ele iniciando os tratamentos, foi que meu corpo, sabe? E aí eu senti, e aí era o sinal Deus dizendo assim, quem cuida de quem cuida, né? O que é que você vai fazer com isso? Então, é uma nova rotina, uma nova realidade que está sendo apresentada para você e você precisa olhar para isso. Então, foi quando realmente eu precisei assim, de um olhar mais profundo, eu fui para o psiquiatra, tive que tomar alguns remedinhos, enfim. E aí, com o psiquiatra e essas orientações médicas do que eu precisava fazer por mim, eu comecei a realmente ter esse momento do dia para mim, para os meus projetos, para as minhas coisas, mas sem nunca deixar as terapias e tudo que eu precisava fazer por ele. Então, eu digo que, para mim, não teve esse momento do luto, esse momento... Claro que é um baque,
é um baque grande, é uma mudança drástica de vida, mas eu hoje entendo que isso, para mim, é um propósito, né? E tem um porquê isso ter chegado na minha vida. Então, é como eu vejo, como eu encaro essa realidade que chegou para mim do autismo. E quem cuida de quem cuida. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase e acredito que você, a partir daí, conseguiu se fortalecer para cuidar, para arrumar forças. E eu vejo que que você não cuida só do seu filho. Sim. Você está cuidando de outras tantas crianças, você está cuidando de tantas outras famílias e trazendo a transformação. Na realidade, eu acho que você traz realmente a luz, que não precisa ser assim. Tem uma forma mais leve de se dar quando você conhece a causa, quando você conhece da situação. Me explica como surgiu a Incluir. Você falou uma coisa interessante, a gente não pode romantizar essa situação, né? Mas a gente também tem que fazer com que ela seja o mais leve que for possível dentro da realidade de cada um. E você falou isso de ajudar as pessoas, é interessante. Quando eu fui lá no psiquiatra, que eu falei há pouco, e ele disse que eu tinha que encontrar um propósito nisso, né? Era uma das formas de eu também amenizar esse... eu lembro que eu comecei a fazer lives bem despretensiosas e, assim, informar, né, no meu Instagram e convidando profissionais. Então, uma vez eu fiz com um psicólogo e outra vez com uma advogada falando do direito dos autistas. Cada live era um tema. E muitas mães me retornavam. Através da tua live, eu observei os sinais do meu filho. Eu descobri, eu fui atrás. Ou então, assim, eu desconfiei, mas fui atrás, disse que não vi que não era, eu tentei, né? Então, assim, essa disseminação da informação foi muito importante. E nesse momento eu entendi que eu tinha algum propósito, ainda não sabia que poderia ser a Incluir, mas eu disse, alguma coisa tem aqui. E aí, com o passar dos anos, eu conheci Érica, como você falou, que é minha sócia na Incluir. E Érica também tem uma criança atípica, que é João, ele tem TDAH. E aí, a gente, nessa vivência, aí os meninos foram crescendo, entraram na escola. E aí foi esse primeiro impacto. Na vida escolar, a gente percebeu que não havia a inclusão. Então, as escolas, né, os ambientes de aprendizagem, eles não estão preparados para receber as crianças neurodivergentes. E aí a gente disse, não, a gente precisa estudar para ajudar nossos filhos inicialmente, né? Mais uma vez, uma coisa para dentro. E aí, quando a gente fez uma segunda graduação, nos especializamos em educação especial, e aí a gente disse, não, esse conhecimento tem que ser disseminado para todo mundo. E aí voltou, como antes, lá atrás na live, né? Nas lives que eu fazia, eu disse, não, então a Incluir é um projeto de vida, é um propósito, não só pelos nossos filhos, por nossos filhos, mas por todos os neurodivergentes. Então, aí que surge a Incluir. Que maravilha, que lindo. Me emociono toda vez que você fala assim. E como a Incluir atua? Vamos fazer agora aquele beabá para explicar para todo mundo. Porque podem estar perguntando, sim, mas... Sim. E o quê? Me explique aí como é que a Incluir surge e com que propósito, como efetivamente, na prática, como ela auxilia as pessoas. Então, a Incluir ela é uma consultoria em educação inclusiva. Então, a gente atua com 3 frentes principais. A primeira delas é o acolhimento das famílias. Então, essa família, assim como eu, assim como Érica, né, acabei de receber o diagnóstico, o que é que eu faço com esse laudo? Que caminho seguir, que terapias, quais são os direitos que eu tenho? Então, a gente acolhe essa família, né, relata também, troca a nossa experiência, mostra que o caminho não é tão difícil como parece e encaminha para os profissionais parceiros. Então, a gente faz essa acolhida. Já te interrompendo mesmo, mas você não está só. Isso. Porque eu acredito que quando se recebe uma situação dessa, olha para um lado, olha para o outro, e agora? Então, eu vejo a importância do trabalho de vocês, de segurar na mão. Eu já passei por isso. Eu sobrevivi a isso e tem luz no fim do túnel. Então, acredito que esse acolhimento da família deve ser... É o segurar na mão mesmo, como você disse. E Érica fala muito isso quando a gente tem conversado. Ela foi uma das pessoas que não teve quem segurasse na mão. Então, é meio que assim, a gente não quer que ninguém mais passe por isso. Não né? precisa. Então, se a gente pode segurar na mão, é o que a gente faz com a Incluir. Então, o segundo produto é justamente essa consultoria para as escolas. E aí a gente vem com treinamento, formações, palestras.
capacitações mesmo, é o treinar o profissional da educação para receber, de fato, essa criança neurodivergente na escola. Então, é ensinar como ela faz um plano educacional individualizado, é ensinar como ela faz atividades adaptadas para cada tipo de neurodivergência, né? Porque quando a gente fala neurodivergência, a gente lembra muito do TDAH e do autismo, que é o que estão mais em alta. Mas a gente tem o TOD, a gente tem os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, descalculia. Então, tem diversas formas de aprender, né? A sala de aula ela é mista, ela é diversa. E o professor precisa estar preparado para essas questões, né? Então, a Incluir vem com esses treinamentos, essas capacitações para todos os profissionais de educação. E um terceiro produto seriam para as empresas. Por quê? Essas crianças elas vão crescer, né? Essas crianças elas vão para um curso técnico, elas vão para a faculdade e elas vão para o mercado de trabalho. E a gente tem recebido essa demanda também do RH das empresas preocupado com esses colaboradores neurodivergentes que às vezes descobriram enquanto crianças e a maioria dos casos descobrindo agora enquanto adultos. Né? Isso é bem interessante. Então, como essa empresa vai acolher esse colaborador? Como vai ser o dia a dia dele nesse mundo corporativo? Então, a gente também tem trabalhado com o RH das empresas, fazendo palestras e treinamentos para acolher esse colaborador. Muito bom. Falamos da família, a gente já falou um pouquinho. Antes de chegar na empresa, vamos falar também da escola. Sim. Qual a maior dificuldade da escola? A maior dificuldade é, de fato, a resistência, Ana. Por quem? Por parte da escola em si, enquanto instituição, eu acho que o profissional, o professor individual, ele consegue buscar uma formação, uma especialização, ele consegue se capacitar sozinho. Mas aí, quando a gente chega na escola, a gente quer produto para dentro da sua escola, a gente aproveita e já capacita aqui todo mundo. Então, a escola é mais resistente. Então, há uma barreira, né? A escola, ela acha que pelo fato de estar matriculando aquela criança... Já é inclusiva. Já é inclusiva. Não, a gente já faz inclusão aqui. A gente matricula e ele passa o ano aí. Mas ele passa o ano como? A que custas? Sim. Né? Porque a gente escuta relato de criança que foi trancada em sala, que foi maltratada. Então, assim, esse é o incluir, né? Essa é a inclusão que essa escola faz e não é. A inclusão é justamente, não é segregar, é eu preparar aquele ambiente para que aquelas 25, 30, 35 crianças fiquem no mesmo ambiente. Sim. Eu preciso adaptar aquele espaço, aquela atividade, o que estiver sendo feito, para que todos permaneçam naquele ambiente. Então, esse é o desafio. Eu acho que a barreira é realmente a escola dizer não. Esse número tem sido crescente de neurodivergentes. É uma realidade, está aqui, né, está posta. Não tem o que a gente fazer, a gente precisa se preparar de fato. Eu fico imaginando, sempre os outros pais. Porque o que eu percebo é que criança não tem problema nenhum com criança. Não tem. Mas tem alguns pais que, de repente, não conseguem absorver isso ou acha que porque tem um filho, entre aspas, perfeito, pode julgar ou se achar melhor ou pior do que alguém. E como é isso, hein? Quando eu penso no que... dá aquele negócio assim. Como é isso? Quando a Incluir entra na escola, que a gente oferece o nosso produto em relação aos profissionais de educação, a gente também oferece palestras para os pais. Sim. Né? Para a comunidade escolar de uma forma geral. Por isso que você falou. Porque no dia a dia, essas crianças, eles são todos iguais. Eles Sim. não têm, né? Eles têm ainda a pureza, né? E a inocência da criança de não ver maldade no outro, não ver diferença. Somos todos diferentes, de fato. Mas aquela criança que ela já vem com um conceito de casa, né? Uma informação, um jeito de falar, você vê que aquilo foi porque ela ouviu em casa. Então, o mais difícil é lidar com os pais, como você disse. E assim, Érica passou uma situação mesmo bem triste, desagradável, para não dizer uma palavra mais pesada. Tive uma reunião de pais na escola de João, e foi uma reunião setorial, só a turminha, né? Então, estava a gestão, a coordenação, a professora e os pais. E uma mãe levantou e disse para ela, é porque essas crianças atípicas dentro da sala estão atrapalhando o andamento da sala. Então, é isso que a criança escuta, né? Então, assim, a gente muitas vezes tem que educar mais os adultos do que as próprias crianças. E aí a inclusão ela vai para além disso, né? É para além do que a gente já falou agora.
da escola, dos ambientes de aprendizagem, da faculdade ou da empresa. É para a sociedade como um todo. Tá. Então, a incluir entra numa escola, é mudança de pensamento mesmo, Isso. de filosofia, e é a Isso. escola se abrir para capacitar os profissionais, Isso. para fazer uma orientação aos pais, porque por muitos acredito que seja a ignorância, mas a ignorância na acepção da palavra, Sim. porque realmente não sabem. Sim. Porque realmente não sabem. E o preconceito muitas vezes vem exatamente por você não entender e não saber. Exato. Da ignorância. E acredito que uma escola... Então, aí vocês preparam um projeto, digamos, para capacitar os profissionais que vão lidar com essas crianças. Sim. Para preparar os profissionais para lidar com as outras crianças para receber e fazer esse acolhimento. Sim. Porque imagino que tenha, em alguns momentos, que tenha que ter um olhar mais atento. Tem, porque é uma situação também que a gente pegou em uma escola que um dos alunos perguntou por que fulano tem uma tarefa diferente. Então, até nesse manejo, o professor tem que saber o que responder. E sabe o que foi que ela disse? Não é porque ele tem um probleminha. Ai. Então, assim, né, essa linguagem, esse dia a dia, para lidar com esse todo, o professor tem que ter, né, esse manejo. Então, a gente também trabalha isso, né, a forma como deve ser explicado para o outro, né, por que aquele colega está fazendo alguma atividade diferente, ou por que a atividade dele está sendo adaptada. Que seria então, um privilégio na cabeça de uns, não é isso. É apenas adaptar e tratar de forma diferente as pessoas que são diferentes. Isso, que e todos... até porque, Ana, adaptar não é deixar a tarefa mais fácil. Muito se pensa sobre isso, é de fato adaptar, mas o nível é igual para todos. Então, assim, é adaptar no que for necessário daquela condição. Em termos de linguagem, em termos de utilização de figuras, de vocabulário, esse tipo de coisa. Isso, exato. Porque, na realidade, normalmente, eles têm uma inteligência, inclusive... acima da média. Acima da média para a idade. Exato. Então, é isso, né? O professor ter esse conhecimento realmente técnico para quando for explicar, não só para os outros pais, mas para aquela turma diversa, né? Ele explicar e realmente colocar na cabeça daquelas crianças que vão ser os futuros adultos, é o futuro da nossa sociedade, e todos somos diferentes e que vai precisar, de fato, dessa inclusão. Então, o professor tem esse papel fundamental, entendeu? Então, por isso que ele precisa realmente... lidando diretamente... eu sou professora de origem e a gente fala muito isso quando a gente está no chão da escola. Né? O chão da fábrica, normalmente fala de chão da fábrica. Então, o chão da escola, a gente que está lá na linha de frente é que tem, de fato, de preparar essas crianças, né? De colocar esses conceitos. É para além do conhecimento, é formar o cidadão mesmo, né? Que papel ele vai ter na sociedade. E sabendo que o que é falado aqui vai adiante e vai refletir no comportamento dessa criança, mais tarde adolescente e mais adiante adulto, em relação às outras pessoas também. Exatamente. Agora, quinta-feira, dia 21 de agosto até 28, a gente tem uma semana alusiva à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E a gente já está com a agenda em algumas escolas e eu achei super interessante, porque a gente não vai palestrar para os professores e nem para os pais. Vamos palestrar para os alunos. Que maravilha. Então, assim, as escolas que nos convidaram até agora, elas tiveram essa consciência para os alunos. Então, todo mundo precisa entender isso aqui. Que, de repente, os alunos é que vão educar seus pais. Exatamente. Amo isso. Exatamente. Então, vai ser massa. A gente está super ansiosa para essa semana. Parabéns. É de 21 a 28... De 21 a 28 de agosto. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Muito bom. Agora, vamos falar de pessoa crescida. Sim. Aqui está... Como você bem disse, nem conseguiu ser diagnosticada ainda. Sim. Quando criança e adolescente, aí entra no mercado de trabalho com a capacidade intelectual, inclusive, acima da média, como você bem falou, mas que começa a ter dificuldade na empresa. Como é que a Incluir pode incluir essas pessoas e como incluir essa mentalidade dentro da empresa? Como é que vocês trabalham na empresa? Então, Ana, empresas de grande porte, né, elas têm a questão das cotas, né, de atendimento, né, tem que contratar
a porcentagem de pessoas com deficiência. E aí, muitas vezes, essas empresas contratam para atendimento dessa cota, eu estou cumprindo aqui a exigência da lei, ok. Mas como é o dia a dia, né, desse colaborador dentro da empresa? Eu conheci uma pessoa que trabalha com Libras que fez um relato que eu fiquei bem preocupada, porque ele disse, eu faço a consultoria na empresa, então eu participo do processo seletivo todo, de uma pessoa de deficiência auditiva, por exemplo, então eu faço, né, toda a língua de sinais, e aí a pessoa é contratada. Aí eu disse, tá, e depois tu continua na empresa? Não, depois a gente sai, a consultoria. E aí eu fiquei pensando, como é que essa pessoa com deficiência auditiva vive dentro da empresa, o dia a dia? Quem fala com ela na língua de sinais, em Libras? Então, a problemática é essa que a gente tem. Então, a gente está falando de deficiência auditiva, mas tem o TDAH, que não suporta barulho, por exemplo, ou que prefere um ambiente com a luminosidade menor, né? Que tem um hiperfoco naquela coisa e a empresa não entende que ele é bom naquilo e coloca ele em outra atividade. Eu tenho autista que tem a rigidez cognitiva e segue aquela rotina à risca e eu mudo tudo no meio de... Então, assim, tem N questões que precisam ser entendidas do comportamento dessa pessoa neurodivergente ou com deficiência e as empresas precisam se preparar. Então, a Incluir, ela entra justamente explicando um pouco do que é cada transtorno e das ferramentas que a empresa pode usar no dia a dia para facilitar, né, que aquele colaborador desenvolva realmente suas atividades e contribua com a empresa, porque se eu vou te dizer, quem tem contribuição a dar são essas pessoas. Tanto na forma braçal, como eu digo, como para fazer a empresa realmente. Sim. Porque para tanta gente que a pessoa não é focada, a pessoa não é... Gente, pega uma pessoa dessa que tem um hiperfoco nessa situação e você vai ter uma pessoa... mas tem pessoas que não conseguem viver de rotina. Bota uma pessoa que realmente tem uma rotina e consiga... Então, é como diz, nós somos diferentes. Apenas temos que nos adaptarmos. Exato. E os outros colaboram. Eu só penso são os colegas, com quem convive. Porque também precisam saber o que é que está acontecendo. Pois é, a gente esteve semana passada em Brenan e eu achei interessantíssimo, né? O grupo Brenan, o RH se preocupou com isso e a gente foi fazer um treinamento lá. E o treinamento foi com todos os colaboradores. Porque justamente a preocupação era essa. A palestra foi meio dividida, o treinamento, como eles atendem público externo, a gente também fez um preparo para aquela pessoa que vem externa visitar, né, os espaços, mas também dentro. Então, todos os colaboradores participaram e a gente recebeu feedbacks muito positivos, porque, assim, coisas que eles já sabiam e muita coisa que eles não sabiam. E atitudes simples que eles podem ter com o seu colega, né, para que o seu colega se sinta acolhido ali naquele ambiente corporativo. Então, foi muito bom. Então, a gente entra nesse sentido. Então, a empresa ela precisa se preocupar justamente com os colegas. Né? Que tem isso também. É o treinamento para todos. Ao público, é verdade. Isso. No caso dessa empresa, a gente precisou fazer misto por isso. Porque as pessoas que trabalham na linha de frente com o público precisavam estar preparadas para receber o público neurodivergente e eles precisariam estar preparados internamente. Para lidar ali com o seu Porque colega. Porque também seria muito... eu recebo os clientes, mas aqui, entre os colaboradores, não tem ninguém assim. Não, a gente falou... Para os dois. Foi muito bom. Então, o treinamento nas empresas é isso. O RH, quando ele chama, é preparando. Claro que a gente vai dar todas as dicas e orientações de como a empresa se prepara, mas também os colaboradores, né? A gente tem que pensar no dia a dia daquela pessoa ali dentro. E o dia a dia quem vivencia é o colaborador, né? Imagina, eu trabalho contigo 8 horas por dia, a gente passa mais tempo fora de casa. Sim. Então, como é que vai ser esse dia? Se eu não entender a tua particularidade, né, não te acolher, é por aí. É verdade. Que trabalho lindo. Bem, toda vez eu me emociono quando eu falo disso, porque você vai tratar do seu filho. Sim. Numa dor sua, no momento, como você diz, todos nós esperamos um filho perfeito. E... se vê com esse diagnóstico e coloca o seu filho como mais que perfeito. Porque é através da tua experiência que você conseguiu transformar e segue. Você não ficou no seu mundo, não ficou. Esse conhecimento é meu
e acabou. Você conseguiu ver, o psiquiatra foi extraordinário. Foi, ele foi. Quando você coloca um propósito na vida e você cria, você tem essa garra de ir adiante, de pegar mais conhecimento e de estar simplesmente falando sobre isso. É maravilhoso. Um momento difícil. Difícil foi esse início mesmo, sabe, Ana? Porque como eu te disse, quando eu descobri que primeiro o baque foi isso, né? O plano de saúde, eu disse, não vamos fazer. Então, você já enfrenta a primeira batalha, que é judicializar esse tratamento. Aí conseguiu eliminar. Ele foi fazer o tratamento. E aí depois que ele foi, né, que eu precisei desse tratamento, como eu falei, mas aí eu tive crises no casamento, né? Então, eu acho que esse momento foram os mais difíceis, né? Da aceitação, desse olhar para mim, de que eu precisei olhar para mim forçadamente, e essas questões, né, do casamento. Mas hoje eu te digo que tem um amigo que sempre diz que a palavra que combina comigo é resiliência. E eu acho que é isso, porque é você transformar esses momentos, né, no seu propósito. É você realmente não se vitimizar, não se entregar ao problema. E aí hoje eu considero que tudo aquilo que eu passei valeu demais a pena, porque Benjamin fazia terapias todos os dias, era uma rotina muito exaustiva, e hoje ele vai só 2 dias. É uma criança aí super sociável, inteligentíssimo. Seria a próxima pergunta que você já começou. Então, nos apresente, Benjamin. E aí ele é essa figura. Então, ele é o propósito de tudo. Benjamin hoje tem 8 anos. Pronto, eu queria exatamente no que você pudesse falar, no que você sentisse à vontade, é claro, de como ele nasceu, quais foram as primeiras coisas que você começou a perceber, como foi o tratamento, como ele agora, um senhor idoso de 8 anos de idade. Ele tem 80. Um senhor idoso de 80 anos. Eu quero saber, nesse tempo, quais foram os ganhos que ele teve. Pronto, Benjamin, ele nasceu em 2016 e o primeiro ano de vida dele, naquele marco do desenvolvimento, né, que cada criança tem, ele se desenvolveu super bem no primeiro ano. Então, ele gateou no tempo certo, ele andou no tempo certo. O que teve o atraso nele foi a fala. Então, foi uma primeira coisa que eu identifiquei. E aí, você... Mas você já imaginava o que seria? Não, eu achei que era só um atraso. E assim, como você não sabe, mãe de primeira viagem, a gente vai muito pro pediatra quando é menorzinho, né? E aí eu sempre perguntava, não, cada criança tem seu tempo. A famosa frase, né? E aí, quando ele for para a escola, você vai ver que ele vai ficar com seus pares, porque na minha família não tinha criança, ele só convivia com adultos. Então, eu disse, não, de repente, ela tem razão. E aí, ele foi para a escola com 2 anos e 4 meses, sem falar nada. Era uma palavra solta, água, mas era assim, água não tinha ainda... E eu disse, meu Deus, eu disse, não, tudo bem. Cheguei, contei isso para a professora e tal. Com pouco tempo de aula, a professora já me chamou uns 3 meses na primeira reunião e falou, ele não desenvolveu nada da fala, ele não gosta que toque nele de maneira alguma, tem uma hipersensibilidade muito grande. E aí, isso eu já percebia, porque ele não queria cortar as unhas e nem o cabelo. Era um martírio cortar o cabelo. E eu me lembro que quando eu fui para o neuro, para a gente avaliar a questão do autismo, ele disse, a sensibilidade na cabeça deles é tão grande que se um banho de chuveiro, o pingo da água caindo na cabeça, é como se estivesse caindo uma pedra. A sensação, para a gente comparar, porque por dizer, não, é uma frescura, não, é como eles sentem, é uma hipersensibilidade muito aguçada. Então, ele tinha muito isso, então por isso que ele não queria nenhum toque. A etiqueta de roupa eu tenho que cortar todas. É como se fosse cactos na pele dele. Então, tinha essa hipersensibilidade, a questão da fala e a interação social. Então, as crianças brincavam aqui, ele brincava aqui sozinho. E aí eu disse, não, alguma coisa tem errado aí, né? Então, a gente imediatamente fui para uma psicóloga, ela fez toda uma avaliação global com ele, e aí ela já colocou suspeita de síndrome de Asperger. Eu disse, o que é Asperger? Mas aí teve também um filme que a gente assistiu em casa que se chama O Contador. Não sei se você já ouviu falar, o filme é de ação, mas o ator principal, ele tem lembranças da infância. E aí, quando tem as lembranças da infância, ele e o irmão autistas, e foram abandonados pela mãe. Foram criados pelo pai. E aí, quando ele mostra, né, as lembranças dele, Benjamin faz isso. Benjamin faz isso. Enfileirar os carrinhos.
né, coisas assim, ó, ventilador. Ele amava ver um ventilador girando, porque eles ficam, né, com aquela fixação em coisas que giram. Ele pegava um carrinho, pronto, funcionalidade dos brinquedos, é uma coisa que é importante falar. Uma criança geralmente pega um brinquedo, ela sabe o que fazer com aquilo. O autista, ele não sabe. Então, ele usa para qualquer outra coisa, menos para a funcionalidade correta. Então, o Benjamin pegava um carrinho, ele passava horas com a roda assim, ó, só vendo a roda girar, ele não brincava. Então, ele não dava essa funcionalidade. E aí a gente, então, por conta disse, Benjamin faz isso. Ele tinha muito toque, então tudo isso tinha que estar muito, sabe, aqui alinhado, organizado. Se tirasse do lugar, Causa uma... É. Aí, disse, não, quando a psicóloga fez essa avaliação toda, com tudo isso que eu estou te falando, ela imediatamente disse, não posso laudar, porque só quem pode dar laudos são neuropediatras e para adultos, neurologistas, né? Ela disse, então, te encaminham, aconselho que você vá. Mas aí, quando eu cheguei lá, ele já fez poucas perguntas, porque ela deu um laudo não é muito robusto, e ele só não temos dúvidas, ele é autista. Então, o primeiro diagnóstico veio, como eu te disse, não veio esse baque, eu só queria resolver. Qual era a idade dele, não? Ele tinha 3 anos. Já tinha 3. Porque aí eu pensei, o cérebro ainda está na plasticidade neural, né? Então, se eu botar ele agora na terapia, no intensivão, minha ânsia era essa, ele vai desenvolver. E, de fato, foi o que aconteceu, graças a Deus. Que eu tive, assim, ele fazia todos os dias de manhã. Era de manhã terapia e de tarde escola. Todos os dias, uma rotina exaustiva. Ainda botava no esporte, porque o esporte ajudava na psicomotricidade, que é muito importante. Qual era o esporte? Ele começou com natação. Hoje ele faz taekwondo. É. É uma e aí, figura. é assim. E aí, então a gente foi de imediato, então ele fazia essa rotina de terapia toda, ele fazia terapia ABA, que é uma das principais terapias para o autismo. Sim. É a ciência que rege, né, o autismo, é comportamental. Aí fazia TO, fono, psicólogo, todas essas. E aí, com o passar dos anos, ele foi adquirindo habilidades. Então, a fala, por exemplo, que era a minha principal queixa, hoje ele fala mais que tudo, você conheceu. Eu cheguei aqui, ninguém perguntou não, por mim, você né? não, claro que não. Cadê Benjamin? Eu já disse que é a mãe do Benjamin. Pois é. Essas terapias são cobertas pelo plano de saúde? Então, eis a questão. Outra batalha aí que a vida da mãe atípica é só de batalhas. E essa é uma delas também. Então, Ana, veja só, uma terapia, geralmente, de uma criança atípica está em torno de 15 a 30 mil reais por mês. Então, ninguém poderia pagar essa terapia, né? A não ser que fossem riquíssimos. Então, imagine você, se a gente for olhar o lado do plano, realmente é complicado. Porque imagine o plano de saúde pagar, sei lá quantas crianças que tem agora diagnosticadas, esse valor todo mês. Então, o ideal era que o próprio plano construísse a sua própria clínica. Sim. Seria muito menos oneroso para eles. Mas, enfim, eles não pensam dessa forma. Então, a partir do momento que eu chego lá no meu plano de saúde e digo, ó, meu filho foi diagnosticado, eu preciso dessas terapias aqui, porque o neuro já bota no laudo tudo o que precisa. Então, ele, de imediato, ele já nega, porque ele sabe que vai desembolsar ali mais ou menos esse valor mensalmente. E aí entra essa batalha da judicialização. Então, é a primeira coisa que a mãe atípica vai enfrentar, é isso. Agora, veja, isso as mães que têm um plano de saúde. E as que não. E as que não têm, que precisam do SUS. Entendeu? Então, assim, eu me considero uma privilegiada nesse sentido, porque mesmo eu tendo enfrentado a batalha da justiça, mas eu tive o acesso. E eu sei que a grande massa não tem. Não tem. Ou botam terapias pela metade, ou só uma vez, e aí é uma responsabilidade realmente do governo. Sim. Porque o desenvolvimento é nessa, como você diz, é nessa lacuna que você tem, nessa janela que você tem, que tem que fazer tudo que tiver alcance. E assim, que pode minimizar as consequências mais adiante. É isso? Isso. E assim, se o governo pensasse bem e investisse em terapias para essas crianças hoje, ele estava evitando problemas no futuro. Então, as políticas que ele investisse nessa primeira infância era melhor, porque esses adultos eles não vão ser funcionais se ele não tiver. Então, eles vão depender de benefícios e mais benefícios do governo sempre. E eles têm capacidade laboral de total. Exatamente. Entendeu? Essa terapia é vida. Uma terapia bem feita para uma criança atípica, ela é vida. Você tem muitos ganhos, Ministério da Saúde, por favor, olhem para essas famílias. É uma luta que a gente tem também, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, de mais políticas públicas para realmente quem não tem acesso a planos de saúde.
quem precisa realmente da terapia no serviço público. Você falou, eu tive uma dúvida. Ele começou com natação e agora está com taekwondo. Me explica essa sensibilidade, então, porque é de toque. Sim. Um esporte que tem o toque físico. Aí ele... Para você ver a questão da evolução dele. Como ele evoluiu. Agora, o taekwondo, ele não tem muito toque como o jiu-jitsu e o judô, por exemplo. Certo. Ele é mais chute, né? É uma luta mais distante. Mas é um assim, esporte ainda coletivo. tem. Assim, sim. Você está com outras pessoas. Sim, para você ver. Então, a natação, a gente colocou logo porque o autista se acalma muito na água. Então, é muito importante. E aí eu procurei uma natação na época que era justamente a psicomotricidade, o professor especialista em autismo. Então, foram 2 anos importantíssimos. Ele teve muito ganho. E é aquela criança que hoje entra na piscina e se eu não quiser entrar, ele tranquilo. Sobrevive, ele tá tranquilo. Mas aí ele disse, estou enjoado, eu disse, então vamos experimentar outro esporte, porque eu acho que o esporte faz parte, é fundamental no tratamento. E aí eles, vamos fazer taekwondo. Então, assim, quando eu vejo ele lá no grupo, sabe, interagindo tudo, Ana, eu digo, oxe, aquele esforço que eu fiz lá atrás, indo todo dia para a terapia de manhã, levando marmita, levando lá na terapia, que eu já dava banho, a gente marmitava junto, deixava ele na escola e ia trabalhar. Então, quando eu olho para trás, toda essa trajetória, e vejo esses ganhos, e hoje ele faz terapia só 2 vezes na semana. A fala... Eu acho que vocês já viram porque ele fala... Fala demais. Qualquer dia ele vai estar aqui no podcast com a gente. Ele fala demais. Ele tem um canal no YouTube, inclusive. A fala... A interação social inteligente. Eu vi que ele é acima da média, inclusive. Então, ele consegue. Consegue. Hoje, é assim, o maior medo da mãe atípica, eu acho que de toda mãe, mas da mãe atípica é maior, é morrer. Como é que ele vai ficar? Eu só penso isso, assim, meu Deus, eu tenho que preparar ele o máximo que eu puder, para ele viver nesse mundo hostil, nessa sociedade não inclusiva, que a gente está lutando para que seja, mas a gente sabe que ainda não é, mas preparar ele para esse futuro, né, para ele sobreviver nessa selva. Então, né, para o dia que eu não estiver mais aqui. Então, eu vejo nesses 5 anos de terapia grandes evoluções. E eu sei que ele tem muito mais a evoluir, porque vai chegar uma outra fase agora, que é a adolescência, né? Então, vão vir outras questões e eu quero estar perto. Outros desafios. Eu quero estar perto, quero ajudá-los a vencer esses desafios, mas é ganho. Então, assim, o que eu digo também para as famílias, né? A mãe atípica, o pai atípico, né? Essa questão de não aceitação, por favor, não façam isso. Né? Aceitem, acolham esse momento. É ruim, é dolorido, é sofrido, mas acolham esse momento e pensem assim, isso aqui é meu, mas eu preciso ajudar. Então, separar as coisas. Sim. E fazer tudo por eles para que realmente eles tenham um futuro onde eles consigam chegar na sociedade e dizer, eu sei me sair disso aqui, eu consigo, né, resolver. Eu sou funcional. Sim. Né? Então, é isso. Estamos chegando ao final. É sempre... já. Não, é para passar horas aqui. Eu acho que eu já tenho algumas perguntas aí. Mas eu quero... Deixa uma mensagem aqui, para toca no coração das pessoas, com seu depoimento, com a sua força, de como, literalmente, através de um conhecimento, você conseguiu mudar o destino do teu filho e de tantas outras pessoas através de incluir. Fala aqui. A mensagem que eu queria deixar, minha gente, a gente já falou um pouquinho. Primeiro, os pais, né? As famílias que se virem como atípicas, né? Como uma criança neurodivergente em casa. Então, não silenciem, não se omitam. Acolham essa sua dor, acolham esse momento, acolham esse sofrimento, mas ajudem essas crianças. E aí eu vou para além. Então, as famílias atípicas ajudem as crianças para que elas se desenvolvam e sejam funcionais, mas um apelo para a sociedade em geral. Então, as escolas, as empresas, as igrejas, qualquer espaço de aprendizagem, qualquer espaço de convívio, se preparem porque é um número que tende a crescer. Né? Então, a gente está com cada vez um número maior de pessoas neurodivergentes na sociedade, não só crianças, pessoas. E essas pessoas precisam de espaço, precisam de voz, precisam ser acolhidas. Então, existe uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, mas a gente não precisa pensar, eu vou acolher por causa de uma lei. Né? Não é uma obrigação legal. É uma obrigação de humanidade, de equidade, de ser solidário, de ser empático, de ser justo.
Então, eu queria que a sociedade pensasse muito nisso, as instituições como um todo, em pensar que todos nós somos diferentes, temos jeitos e formas de aprendizado diferentes, e a gente precisa conviver com isso para conviver em paz, conviver bem. Então, que todos olhem a inclusão como realmente uma pauta importante, uma pauta primeira, onde todos precisam estar inseridos nesse contexto. Chegamos ao final de mais um Guerreira Cast. É pura aprendizagem isso daqui. Eu me emociono inúmeras vezes de trazer aqui para conversar com vocês pessoas com essa sensibilidade, pessoas com propósito. Ela poderia simplesmente ter cruzado os braços e ter negado a condição do filho. Ela poderia ter cruzado os braços e ficar no vitimismo, porque eu... Mas não. Ela viu a situação, respirou fundo, tomou um gole d'água e disse, eu vou fazer a diferença. E ela faz a diferença na vida do filho dela e na vida de tantas outras pessoas através da Incluir. Evelyn, querida, muito obrigada mais uma vez por toda a sua generosidade de estar aqui conosco. Somos parceiras. Sim. No que você precisar, esse espaço, esse microfone é teu. Estou nessa causa junto contigo. E se você gostou deste episódio, curta, comenta e compartilha. Estarei aqui com os dados dela para você seguir Evelyn e saber a história de Benjamin e seguir e incluir também. Isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Beijos. tchau.